Pare de rolar a tela. Olhe ao seu redor. A cadeira em que você está sentado, o dispositivo em suas mãos, as próprias paredes que o cercam, tudo isso começou como um pensamento invisível e intangível. Mas se os pensamentos são tão poderosos, por que você ainda está estagnado? Por que sua conta bancária ainda não reflete o sucesso que você visualiza? O problema não é o universo. O problema é a sua compreensão do poder mais perigoso e mais subestimado que existe, o poder do pensamento em si. Por mais de um século, a elite, os titãs industriais, os arquitetos financeiros e os líderes soberanos culturais operaram usando uma única lei inabalável, um princípio tão simples que soa absurdo. Pensamentos são coisas. E se você falhar em apreender esta lei, se continuar a tratar sua mente como um playground casual para preocupações aleatórias e dúvidas passageiras, você perde seu direito ao autogoverno. Você permanecerá sendo liderado, não liderando. Nos próximos minutos, vamos expor a mecânica oculta detalhada por Napoleon Hill, mecânica que transforma desejo vago em riqueza tangível e inegável. Ao final deste documento, você possuirá o projeto, não apenas para pensar sobre, mas para comandá-la fisicamente à sua existência. Esta é a diretriz. Pergunte a si mesmo agora: você está pronto para parar de desejar e começar a ditar? Se a resposta for sim, não se atreva a sair. Este é seu primeiro teste de disciplina. Os 6 comandos absolutos. A transmutação do desejo. O abismo entre meramente desejar riqueza e ativamente comandar essa riqueza é preenchido por 6 passos concretos e não negociáveis. Estes são os passos que Hill formalizou após analisar centenas de fortunas. Eles são a base para transformar o pensamento intangível em realidade material. Comando 1. Fixe a quantia exata. Não basta dizer quero mais dinheiro. Essa é a linguagem dos que são liderados. O líder nomeia o alvo. Você deve determinar a quantia exata em reais ou dólares que deseja. Pensamentos vagos produzem resultados vagos. Pensamentos específicos agem como um projeto preciso para o universo preencher. Você deve escrever isso, e deve ser um valor impressionante que o force a expandir seu pensamento. Comando 2. Determine o preço. A riqueza não é dada, ela é conquistada, e esse preço raramente é dinheiro. O que você está disposto a dar em troca do dinheiro que deseja? Qual serviço ou produto definido você vai prestar? Este comando injeta a realidade em seu desejo. Se seu desejo é puro ganho, é meramente ganância. Se seu desejo está ligado ao serviço, ele se torna uma força poderosa e ética. Comando 3. Estabeleça o prazo final. Um desejo sem um prazo final é uma fantasia. Um prazo final converte um desejo suave em um plano rígido. Você deve fixar uma data definida em que pretende possuir o dinheiro. Este passo ativa o princípio da urgência e força sua mente subconsciente a trabalhar contra um relógio definido. Comando 4. Crie o plano. É aqui que a maioria dos seguidores para. Eles têm um desejo e o prazo final, mas temem um trabalho. Você deve criar um plano prático e definido para realizar seu desejo e começar imediatamente, quer se sinta pronto ou não, a colocar este plano em ação. Este plano não precisa ser perfeito, ele precisa simplesmente existir. A ação imperfeita aniquila a inação perfeita. Comando 5. Escreva o manifesto. Você deve escrever uma declaração clara e concisa, resumindo a quantia de dinheiro, o prazo final, o serviço que prestará e o plano definido. Este manifesto é o texto sagrado do seu autogoverno. Ele deve ser escrito fornecendo uma âncora física para seu pensamento intangível. Comando 6. Leia em voz alta, 2 vezes ao dia. Este é o segredo supremo para carregar o pensamento. Leia sua declaração escrita em voz alta, de manhã e à noite. Visualize-se já na posse do dinheiro. Veja a riqueza. Sinta a sensação. Ouça os sons. Sinta os cheiros. Esta repetição grava o pensamento profundamente em sua mente subconsciente, transformando-o de uma ideia suave em uma obsessão central e dominante. O poder desses 6 comandos reside em sua sincronia.
Eles criam um ciclo de feedback psicológico implacável que condiciona sua mente a esperar o sucesso, garantindo assim que seus pensamentos estejam constantemente transmitindo a frequência do seu propósito definido. Se os conceitos de soberania e comando definido ressoam com o verdadeiro líder dentro de você, você pertence aqui. Estamos construindo um movimento de pessoas que se recusam a ser lideradas. Se você levar a sério a aplicação destas leis, deixe o seu like agora mesmo. Em seguida, comente a frase "Eu lidero" abaixo deste vídeo. Este pequeno ato de comando reforça publicamente seu compromisso com o seu autogoverno. Agora, vamos falar sobre o elo perdido. A maioria das pessoas entende a visualização como uma seção vaga de sonhos. Hill esclareceu que a verdadeira visualização é a aplicação implacável da autossugestão, o elo perdido e crítico que finalmente conecta o pensamento consciente com o poder subconsciente. A mente subconsciente, o motor da sua realidade, não entende lógica ou razão. Ela entende emoção e repetição. É o grande depósito da memória e o centro de transmissão de seus pensamentos energéticos. Sua leitura consciente do manifesto, mencionado no comando 6, é sem sentido, a menos que você injete diretamente neste motor subconsciente. A autossugestão é o meio. É a prática de alimentar conscientemente sua mente subconsciente com os pensamentos, desejos e objetivos precisos que você deseja manifestar. O ritual da implantação. Quando você lê sua declaração 2 vezes ao dia, não está apenas recitando palavras. Você está conduzindo um ritual de implantação. Emoção. Você deve ler a declaração com intensa sensação. Injete a emoção de já possuir a riqueza. O desejo carregado de emoção é o equivalente energético do plutônio. Detalhe sensorial. Você deve fechar os olhos e ver a manifestação física. Veja o extrato bancário. Veja os ativos. Veja as pessoas que você está ajudando. A mente subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência sensorial real e uma imaginada vividamente. Vibração. O ato repetido de ler em voz alta, ouvir sua própria voz declarar um comando, cria uma vibração psicológica que ignora o porteio da mente consciente e insere a instrução diretamente no motor central do seu ser. Se seu pensamento dominante ainda é "espero que isso funcione", o resultado será o fracasso. O pensamento que você deve implantar através da autossugestão implacável é: "Eu sei que isso está funcionando agora". Você deve abordar seu propósito com a convicção absoluta de que a riqueza já está a caminho. Isso não é esperança, é comando. O poder da fé é o anticorpo contra o medo. Se pensamentos são coisas, então a coisa mais destrutiva que você pode criar é o medo. O medo, especificamente o medo do fracasso, da pobreza e da crítica, é a principal razão pela qual 99% das pessoas falham em ativar seu autogoverno. O medo é um pensamento negativo e neutralizador que anula imediatamente qualquer comando positivo que você tente transmitir. Hill descobriu que o único antídoto psicológico poderoso o suficiente para destruir o medo é o princípio da fé. Fé, neste contexto, não é religiosa. É a aplicação da crença ao seu propósito definido. É a convicção inabalável de que o comando que você emitiu será cumprido. É a aceitação ativa do princípio de que sua mente subconsciente irá e deve traduzir seu desejo para seu equivalente físico. Como cultivar a fé comandante? Dominância positiva. Você deve ocupar ativamente sua mente apenas com emoções positivas e construtivas. No momento em que um pensamento negativo de dúvida ou medo surgir, você deve imediatamente substituí-lo por seu objetivo principal definido, repetindo o mantra do seu sucesso. Esta é uma guerra mental e você deve manter o domínio absoluto. Afirmação. Use o poder da autossugestão não apenas para seu objetivo, mas para seu sistema de crenças. Afirme diariamente: "Eu sei que tenho a capacidade de alcançar meu propósito definido. Eu tomarei ações persistentes e agressivas para sua realização agora."
O poder de dar. A fé se fortalece quando você associa seu objetivo ao conceito de serviço. Quando você acredita genuinamente que sua iminente riqueza servirá a um bem maior, a atração energética se acelera e a dúvida encontra menos espaço para existir. Lembre-se, a qualidade de sua vida interior determina a qualidade de seus resultados externos. Se sua vida interior for dominada pela coisa-pensamento corrosiva chamada medo, seus esforços serão prejudicados antes de começarem. Seu autogoverno exige um interior destemido. A aliança Mastermind. A multiplicação do pensamento. Nenhum grande império foi construído por um gênio solitário. Todo verdadeiro praticante do autogoverno entende que o caminho da liderança exige aliança estratégica. Este é o princípio Mastermind. O Mastermind não é meramente uma reunião de pessoas inteligentes. É a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas, trabalhando em um espírito de perfeita harmonia em direção a um propósito definido. O efeito sinergético. Quando duas mentes se alinham em um único objetivo convincente, uma terceira força, invisível, uma energia sinergética e magnética é criada. Esta energia é exponencialmente mais poderosa do que a soma das mentes individuais. É a fonte de inovação acelerada e soluções inovadoras. Seu comando e o Mastermind. Seleção. Como líder, você deve selecionar meticulosamente seu grupo Mastermind. Eles devem possuir habilidades complementares, estarem comprometidos com o seu sucesso e, o mais importante, compartilharem um profundo respeito pelo princípio do autogoverno. Eles são seus tenentes escolhidos, não meramente seus conselheiros. Harmonia. O Mastermind deve operar em um espírito de perfeita harmonia. Qualquer indício de conflito interno, ciúme ou desarmonia colapsa imediatamente o poder sinergético, revertendo o grupo ao poder das mentes individuais. Regularidade. O grupo deve se reunir regularmente com uma agenda fixa. A troca e o reforço contínuos de pensamentos de propósito definido amplificam a transmissão do comando de cada indivíduo. O Mastermind fornece a alavancagem intelectual e energética que permite que seu pensamento definido multiplique sua manifestação física rapidamente. Seu poder de liderar não se limita à sua própria mente. Ele se estende à sua capacidade de aproveitar a energia criativa de alguns escolhidos. É assim que os líderes escalam seus pensamentos em realidades globais. Este é o comando final e essencial do autogoverno. A escolha eterna. Líder ou seguidor? Nós revelamos a mecânica. Mostramos a você os 6 comandos absolutos, o poder da autossugestão, a necessidade de fé quente e a alavancagem do Mastermind. Sua realidade atual é simplesmente a soma total dos pensamentos dominantes que você cultivou até este momento. Sua realidade futura será determinada pela qualidade dos pensamentos que você escolher cultivar a partir de agora. O universo não se importa com suas esperanças ou medos, ele apenas responde à frequência precisa e carregada que você transmite. Se você sair deste vídeo e permitir que os velhos pensamentos negativos e caóticos voltem, você escolhe o caminho do seguidor, do liderado. Mas, se você escolher o caminho do autogoverno, você se compromete a se tornar o capitão, o comandante, o arquiteto. Você se compromete com a disciplina mental diária e não negociável necessária para transformar seus pensamentos invisíveis em coisas materiais e inegáveis. A escolha não é complexa, ela é eterna. Você é aquele que é liderado ou é aquele que lidera? Se você assistiu até aqui, você não é um seguidor. Você é um líder em treinamento. Não deixe que este conhecimento seja outro pensamento passageiro. Inscreva-se agora no canal O Autogoverno. Ao se inscrever, você está formalmente se juntando à aliança e se comprometendo com a filosofia do comando. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que você acredita ser digna de se juntar a seu futuro grupo Mastermind. Comando final.
Vá para o seu aplicativo de notas ou um pedaço de papel agora mesmo e anote o único e maior objetivo principal definido que você alcançará nos próximos 12 meses. Em seguida, escreva a frase "Eu comando" nos comentários. Não espere por permissão. O tempo para o comando é agora. Eu não sou conduzido, eu conduzo.